Boa noite, ouvintes da Web Rádio Craibeira. Eu sou Coana Pontes e estamos começando mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira, com produção de Hugo Lima. No programa de hoje eu entrevisto Cássio Soares, que é bailarino, coreógrafo e professor de dança. Cássio, seja bem-vindo à Web Rádio Craibeira, ao programa Perfil da revista Atualíssima. Eu que agradeço a revista Atualíssima pelo convite e a você, Coana, por toda a atenção. E vamos lá, né? Destrinchar tudo isso e deixar tudo mais claro possível. E nessa entrevista aproveitar, né, para falar um pouco de como foi minha vida na dança. Maravilha! E a pergunta que não quer calar: como a arte entrou na sua vida? Como tudo começou? Coana, é uma história bem extensa, então vamos lá começar desde o princípio, desde os primeiros passos. Quando eu era pequeno na escola, a gente sabe que é o primeiro amor, né? Então a gente se identifica com várias áreas dentro da própria escola. Porém, eu sempre me identifiquei com artes. Tem uma professora chamada Das Dores, que era a professora que fazia justamente esse trabalho. Me identifiquei muito e ela foi me dando vários nortes e caminhos. Né? Isso aí vai crescendo, vai sendo cada dia mais processado, você vai elaborando cada vez mais caminhos e se identificando ainda mais. Um pouco mais à frente, eu acho que já por volta com uns 7, 8 anos, foi quando eu, de verdade, reconheci o que eu gostava realmente de fazer quando eu entrei na Capela Nossa Senhora da Assunção. Então, a princípio, vamos voltar, peraí. A princípio, tudo era uma brincadeira de criança e você descobriu o amor pela dança. Isso, exato. Tudo começou realmente com uma brincadeira na escola, com todo aquele processo de datas comemorativas e a formação escolar. Quando eu entrei dentro da Capela Nossa Senhora da Assunção, que foi a minha igreja a qual eu acompanho até hoje, existia um grupo chamado CCV, que é Com Cristo Vencemos, que era um grupo de artes de crianças que, depois da sua catequese, ficaram juntas para fazer encenações do Evangelho, danças bíblicas, entradas da palavra. E lá eu fui me despertando e até me tornar coordenador do grupo. Mesmo pequeno e com outras pessoas me tornei líder. Criança, aos 8 anos, já se tornou coordenador do grupo? Aos 8 anos eu coordenava junto com a minha catequista, que tinha feito a formação da catequese junto com a gente. Ela acompanhava o grupo, porém, como eu era da área artística, que estava começando nos meus passos, ela foi me dando esse direcionamento para que eu pudesse ir caminhando e dando os primeiros passos junto ao grupo. Eita, que maravilha! Autodidata, 8 anos já estava se destacando dessa forma. Muito bom. E aí, como foram as apresentações e as reações do público? Porque você era uma criança só de 8 anos. Primeiramente, logo no início foi muito inovador, né? Você tem uma criança que coordena outras crianças. Porém, como a catequese ela é esse processo formativo e o objetivo dela é lhe formar cristão, como eles viram que eu tinha realmente esse talento, que eu seguia para essa área, que era o meu forte, eu gostava do que eu fazia, eles me acompanhavam, os adultos, superficialmente e deixavam que eu fosse trabalhando. Quando se tinha alguma dificuldade, algum norte, eu tinha para onde correr. Que maravilha! E automaticamente foi atraindo outras crianças da igreja e todo mundo queria participar dessa festa. Isso, até hoje nós temos um vínculo de amizade. O grupo de arte com Cristo Vencemos, ele existe ainda, porém já não mais com aquele grupo de origem, até porque todo mundo foi crescendo, criando uma vida profissional, seguindo realmente o seu caminho. Mas aí eu sou feliz porque de lá várias pessoas seguiram o ramo da área artística, né? E hoje dançam, fazem teatro, exatamente seguiram aquilo que foi o processo de base construção. E como você falou, você continua na igreja, coordenando todo o trabalho de dança lá das datas comemorativas da igreja. Quando se possível, porque você sabe que hoje a vida de um artista ela é muito corrida, a gente trabalha assim, às vezes de um calendário que é bem complicado, mas quando eu posso, estou sempre lá, dando minha ajuda, dando meu apoio. Hoje um pouco mais afastado, porque eu tenho uma escola de dança, né? E depois de todos esses anos, tudo foi se construindo e se caminhando de verdade. Tenho uma produtora aqui, a qual sou coreógrafo também, então a gente precisa dar atenção a todos os leques. Que maravilha! E qual é o nome da sua escola de dança? A minha escola de dança é a CIA KS Dance CGE, lá no R3, no Ibura. E quem quiser entrar em contato com você através da rede social, telefone para contato, dá aí seu recadinho. Pronto. Quem quiser entrar em contato comigo para estar fazendo uma aula experimental, que é totalmente gratuito, só é entrar através do número do meu WhatsApp, que é o 9894-2885, ou pelas redes sociais. O Facebook é Cássio Soares, com K sem acento, e o meu Instagram é ks_ddance.
Cássio Soares, e depois que você se viu no meio de tanta gente, de tanta responsabilidade, de um trabalho bem elaborado, se destacando na sua área, né? Tão pequenininho, tão novinho, você fez algum curso depois para aprimorar o que você já sabia? Sim, Cona. Como eu estava te explicando, minha vida ela foi realmente acontecendo, as coisas elas foram se descobrindo, né? Já quando eu fui ficando maior, acho que por volta de uns 12, 13 anos, eu não recordo exatamente muito bem, eu conheci a Escola de Arte João Pernambuco, que é lá na Várzea. Ela é uma escola municipal, mas que ela tem um leque imenso referente ao processo artístico. E aí eu fui indicado por um amigo para ir lá conhecer, né? E aí foi realmente quando eu dei meu primeiro passo, porque eu tive que sair da minha casa, pegar ônibus, pegar integração, né? Mas aí eu fiz tudo com muito esforço, comecei fazendo primeiro dança contemporânea e também a oficina de teatro, porque lá eles têm um curso de profissionalização. Aí passei por esse período de 6 meses fazendo essas 2 oficinas, depois ingressei no teatro mesmo profissionalizante. E aí, de contrapartida, conheci a Escola de Dança Área, que é uma escola de formação que tem um projeto social, que é o Área Social, a qual, graças a Deus, também entrou na minha vida, fez muita diferença no meu processo de formação artístico, né? Eu sou eternamente grato a Carla Machado, Inês Lima, que foram professores que sempre me acompanharam, né? E nesse período eu passei por alguns espetáculos lá, pelo processo de formação, dança e canto, e até hoje algo me marca bastante, que foi o espetáculo Lua Cambará, que era um espetáculo assim que veio desde a criação, processo raiz, que foi realmente quando eu me identifiquei como artista. Então esse espetáculo Cambará é que lhe apresentou para a área profissional, aberta ao público em geral, porque no entanto você estava só na igreja, para os seus vizinhos, no seu bairro, e o Cambará é que lhe revela para o mundo, vamos dizer assim. Isso, o Cambará ele me mostrou o que era ser um artista de verdade, né? O Área ele realmente é o forte dele no que faz, é uma escola assim maravilhosa. E aí o meu primeiro espetáculo forte realmente foi esse, o Lua Cambará. De lá eu não pude ficar porque o contratempo, lá era um lugar meio distante para mim, então tudo apertou, questão de trabalho, as cobranças, faculdade e tal. E aí eu procurei uma escola de dança que fosse um pouco mais perto. Aí eu conheci o Balé Juliana Moura, que é uma escola de balé que existe até hoje, que eu também tenho orgulho de ter feito parte dela, né? Chegando lá, logo com um período de 1 ano, teve o espetáculo de Maria, a qual eu tive o prazer de dançar junto com a minha professora, Juliana Moura, fazendo o papel de João. Aí foi quando realmente começou o aperfeiçoamento de uma área específica, porque no área tinha o canto e a dança contemporânea, e o balé clássico também. E lá, no Juliana Moura, eles só trabalham com clássico. Então lá começou realmente meu processo artístico dentro do clássico. Foi uma escola também que me ensinou bastante, desde o processo artístico até o processo de poder fazer cenografia, porque lá eu tive essa oportunidade, esse leque de abertura, graças à minha professora e dona proprietária da escola, né? Também depois ficou muito complicado, porque você sabe que a vida do artista ele começa a ir apertando e afunilando. E aí eu fui buscar um processo de formação pela Royal, e aí foi quando eu conheci o Balé Margot Duarte, que também passou pouco tempo dentro do meu processo, porém foi muito bom poder ter feito parte dessa família. É uma escola de dança também de profissionais que existe até hoje. Os trabalhos são perfeitos. E lá eu tive o prazer de participar do espetáculo Todos a Bordo, que contava uma história de uma viagem de bailarinos dentro de um navio. Então era maravilhoso, assim, porque a gente passou por várias atmosferas, teve todo um processo de conhecer outros musicais como o Chorus Line, que é um grande musical também, e depois desse período eu fui conhecendo outras escolas e fui acompanhando outros cursos. Tive o prazer de conhecer um ex-professor do Bolshoi, que hoje dá altos cursos, que é o Gilberto Assis, que até hoje eu acompanho e faço os cursos dele. Até há 15 dias atrás estava no curso de atualização da primeira série e segunda série dele, que também é uma pessoa maravilhosa, excepcionalmente um profissional sem igual. E tô aí buscando sempre mais, viajando, fazendo curso, me capacitando, até porque a gente sabe que nessa área a gente precisa estar sempre se atualizando. Meus parabéns, Cássio. Já se passaram 13 anos e foi rapidinho. E para quem está nos ouvindo e não sabe dançar, mas quer aprender a dançar, porque se tem uma cultura que, vamos falar do balé, que o balé a gente faz quando criança e depois o tempo passa a gente não pode mais fazer. Porque balé a gente tem que iniciar lá atrás, lá quando criança, do comecinho mesmo. Qual o conselho que você dá para quem está nos ouvindo e quer começar a dançar? Coana, primeiro a gente deve quebrar esse tabu de que a dança ela tem um limite, um processo inicial de idade, ou até mesmo um físico, né, que é o que todo mundo imagina. A dança é
algo que vem de dentro. Eu costumo dizer às minhas alunas, às minhas bailarinas, às pessoas que passam pelos meus trabalhos, que a dança ela pode ser construída e ela é feita para todos. Porém, você precisa estar na mão de um bom profissional, é a primeira coisa. E a segunda coisa, você precisa se permitir a aprender, se permitir a crescer. E aí, nesse processo construtivo de estrada, você vai ver que a dança ela é uma coisa que vai lhe fortalecer, que vai lhe trazer uma outra vida, um outro jeito de ser e de vê-la. É uma disciplina, no caso. Se eu for disciplinada, eu consigo dançar. Exato. Depende daquilo que você se propõe. Eu acho que quando a gente se propõe a algo e a gente coloca a disciplina junto a isso, a gente tem um processo de crescimento muito forte. Independente da área que seja, independente do físico que seja, independente de como você se imagina daqui a 5 anos. Tudo é um processo realmente de forma de disciplina. Até porque hoje o balé ele tem uma vasta dimensão aí de trabalho. Então você vê hoje, eu tenho exemplos de senhora de 60, 70 anos fazendo aulas de clássico, tendo aí um corpo excepcional. E a gente hoje consegue ter algumas comparações de grandes nomes que passaram por uma estrada do balé e que hoje dizem, com todas as letras, claro, você quer ser um bailarino profissional, você vai precisar trabalhar e quanto mais tarde você começa, realmente isso fica um pouco mais complicado. Porém, se você quer apenas dançar, liberar a alma para conhecer essa arte, isso pode ser feito a qualquer momento. No meu caso mesmo, vou me colocar como exemplo, eu sou atriz, mas eu não danço. E aí, na hora de fazer um musical, de se soltar em cena, realmente eu preciso de uns gestos mais delicados. E a dança me ajudaria a isso? Com toda certeza. Como você sabe, o processo de construção artística, ele se dá por um leque imenso de possibilidades. A dança, ela vai lhe complementar, até porque você já vem do teatro, que já trabalha em cima do processo de construção e expressão do corpo. A dança vai lhe alimentar referente a isso, vai lhe dar leveza nesse processo e vai levar você a uma outra dimensão de observação, referente ao corpo, ao processo postural, ao processo de movimento, e aí esse processo de construção, ele só vai ser crescente. E automaticamente vai ajudar a perder peso também, entrar em forma, não é isso? Pensemos o seguinte, a dança ela é um processo disciplinar, correto? Nesse processo disciplinar, você vai aprender que no meio do caminho tudo só depende de você. Então, você faz um acompanhamento médico com um nutricionista que vai lhe passar uma alimentação, ele também vai lhe passar atividades físicas, né? E aí, nesse momento, é hora de você colocar aquilo que lhe traz prazer. Se isso lhe traz prazer, no processo de construção, alimentação e atividade, isso vai lhe dar o resultado. Maravilha! E para fazer o seu curso, quais são os módulos? Tem algum curso já básico para quem não sabe de nada mesmo e quer começar? Veja só, lá é uma escola de dança. Eu trabalho especificamente com o clássico e o contemporâneo. Nós temos turmas desde o Baby Class, que é quando elas ainda são pequenas, no processo inicial de formação, até o avançado. Qual a idade do Baby Class? A idade do Baby Class a gente pega a partir dos 2 anos e meio, que é quando a gente começa aquele processo de construção lúdica, né? E aí ela vai sendo alimentada dentro desse processo até ela chegar no processo de formação, que é quando ela já tem a consciência corporal, a formação dos passos, até a construção da turma avançada. Cássio, aí no caso, esse é o módulo básico. Aí digamos que eu já estou no básico, quanto tempo dura esse básico? 6 meses? 1 ano? Veja só, Coana, no processo do balé clássico a gente trabalha com séries, certo? E aí a gente, na formação do processo do bailarino, tem bailarino que sempre ou precisa de um pouco mais de tempo dentro do processo de construção, até às vezes muito menos do que seria o convencional, que é o período de 1 ano. A gente faz esse processo onde ele vai estar aprendendo dentro daquela grade, daquela série, os movimentos específicos para aquele local, para aquele momento, para aquela determinada turma. Tudo isso ele é cronometrado, colocado e planeado pelo nosso método, que é o método Royal Ballet. É uma escola, certo, que dá toda essa grade de formação e anualmente vai fazendo o processo de exame. O exame é como se fosse uma prova. Uma prova pública. Isso que ele faz junto com a pianista e o avaliador, para ver se ele está apto àquela grade, a concluir aquela grade e iniciar a sua nova grade. Aí, estando apto, eu vou para um segundo módulo. Isso daí é como eu expliquei. Como a gente trabalha com séries, aí ele vai seguir para a próxima série e assim até concluir. Eita, maravilha. Estou adorando essa conversa aí, é bem interessante. Me interessa muito essa conversa de dança. Ai, que bom. Cássio Soares, eu vou interromper a nossa conversa e vamos para o intervalo comercial. Ouvintes da Web Rádio Craibeira, não saiam daí. Voltamos daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira e eu continuo conversando com Cássio Soares, que é bailarino, coreógrafo e professor de dança. Cássio, e quais são os projetos para 2019, que estamos já no finalzinho, e para 2020 também, né, que 2020 já está aqui na porta? Bem, Coana, eu tinha me planejado, certo, esse ano com algumas metas específicas, né? Como você disse, eu sou coreógrafo e eu realmente estou bem em fazer essa questão dessa forma de trabalho. Trabalho numa produtora, que é a Helena Siqueira. Sou coreógrafo de 2 quadrilhas juninas. Quais? Eu fui coreógrafo da Roxunó, do Ibura, a Flor de São João, que é lá de Pojuca. Mas antes já tinha sido coreógrafo da Junina Track, que é lá de Santa Amaro. E quais são os projetos? Bem, na Helena Siqueira os projetos eles não param, né? Eu iniciei a minha carreira lá com o Peter Pan, foi um musical ao qual eu dividia coreografias com o Ed. E logo após eu recebi a proposta para fechar o contrato com a produtora, para ser o coreógrafo específico de lá, né? E aí, terminando o Peter Pan, que graças a Deus foi um sucesso, né? A gente seguiu os planos e fizemos a montagem do Rei Leão, que aí tá sendo uma montagem agora, já recente, que saiu junto com o filme e tá bombando, né? A gente já fez turnê, ainda continuamos viajando com o espetáculo. Foi muito prazeroso montar, até porque você sabe, né, que o Rei Leão é uma história linda, né, que passou aí por várias gerações, né, e encanta as pessoas sempre, desde quando elas começaram a conhecer e a entender realmente o sentido da vida, que é aquilo que diz na história. E agora, atualmente, a gente está fazendo a montagem de Frozen, que é uma aventura congelante no teatro, e está sendo também bem prazeroso o processo de estudo, pesquisa e montagem. Mas, como a gente já está no finalzinho de 2019, eu já tenho metas para 2020. Já estou em contato com algumas juninas que já estão querendo fechar contrato para dar andamento para esse coreógrafo 2020 do projeto delas. Continuo com a Helena Siqueira. A minha escola está em processo de montagem do espetáculo de balé que vai acontecer no dia 29 de dezembro no Teatro Barreto Júnior. E as coisas não param, né? A vida artística não para, graças a Deus. Muito trabalho. E sobra hora para descansar, porque você está bem atarefado. É assim, Cona. Existe um período, né, do ano que a gente consegue ter essa pausa, né? E existe um período que é, tipo, muito corrido. Então, tipo, é correr realmente contra o tempo. A gente tira um tempo para descansar, um tempo para a família. Mas é uma vida muito corrida. Você sabe que o ser artístico, na verdade, ele não tem hora, não tem momento. Quando aparece trabalho, a gente está fazendo, está executando e com muito prazer, independente do dia, da hora e local. Maravilha, sucesso, que venham mais projetos, que venham mais convites de trabalho, sucesso para você totalmente. Agora me diga uma coisa, você falou que está com um grupo de teatro, que é Helena Siqueira Produções, que está sempre produzindo bons musicais, e está também com 2 quadrilhas. Como é que você faz para se inspirar, para manter toda essa mente bem elaborada, bem criativa, porque são 2 universos completamente diferentes. É verdade, Cona. São universos bem diferentes. Quando a gente fala do ciclo junino, a gente fala aí de inovação, né? As quadrilhas hoje, elas têm um perfil, assim, hipermegamente inovador. E isso é o que me encanta, porque, na verdade, o meu processo de pesquisa, ele nunca para. A mente sempre está explodindo ideias novas, coisas novas, momentos novos, coisas que podem ser feitas e realizadas e que possam encantar o público, até porque o objetivo dos meus trabalhos não é só fazer algo novo, é realmente trazer o público para junto, fazer ele estar perto, ele sentir a emoção de quem está no processo cênico, no processo artístico. E é isso, eu consigo fazer tudo isso, mesmo estando em locais paralelos. 2 juninas, você sabe que elas vão competir entre elas, e a produtora e a minha escola de balé, porém a mente de um artista ele nunca para, e eu estimulo sempre ela de forma muito positiva, um contato com a natureza. Às vezes eu consigo dar uma parada e realmente me conectar e pensar em muita coisa. E às vezes até uma simples mensagem que você recebe, ele inspira muito. Ele leva muito, assim, a uma outra dimensão. E graças a Deus, em primeiro lugar, nunca me deixou nenhum bloqueio, né? Sempre vindo coisa nova, momento novo, jeito novo de fazer. E ainda tem a igreja, né? Que você falou no primeiro bloco, que não deixou de participar dos eventos da igreja, de coordenar as coreografias de eventos, que são muitos também. Isso, eu faço também algumas coreografias em Igreja Batista, quando eu posso, e também na minha
igreja, que é a igreja que eu frequentei desde criança, que é a Capela Nossa Senhora da Assunção, que atualmente, como ele disse, por momentos de trabalho eu estou um pouco mais ausente, mas sempre consigo estar em contato, de alguma forma estar auxiliando, ajudando no suporte, né? Eu acho que a gente tem que fazer o máximo da gente. Cássio, como você mesmo citou, dia 29 de dezembro você já vai realizar um espetáculo de conclusão com seus alunos, que é um espetáculo de balé intitulado Um Romance Entre Gatos. Me fala um pouco mais sobre esse espetáculo. Vamos lá, Ana. Foi um processo criativo bem interessante. Eu sempre tive o sonho de fazer o musical Cats, que eu acho que você conhece, que é o da Broadway. Porém, eu sempre gostei de fazer as coisas, mas não copiá-los. Colocar uma característica, um jeito KS de ser. E aí eu fui dormir com essa ideia logo no início do ano. Porém, ainda muita coisa me martelando, eu tinha outras ideias, outras propostas, todo mundo imaginava outras coisas. E aí eu deixei o tempo trabalhar e me dar uma resposta. Num determinado dia eu dormi e tive um sonho, eu escrevendo e desenhando um espetáculo todo em formato de gatos. Que maravilha! E aí esse espetáculo ele rodava todo através de um romance de uma gata de prédio rica e um plebeu, no caso um gato pobre, do lixão mesmo. E aí eu comecei a escrever, comecei a criar, é de criação e autoria minha, e graças a Deus está sendo um sucesso. Os processos de laboratório a gente iniciou desde da entrada do segundo semestre, a criação de cada característica de cada gato, de cada coreografia, de cada movimentação, do enredo da história, os figurinos, e foi um processo maravilhoso, assim, tipo, viver esse projeto está sendo maravilhoso, na verdade. A gente está em processo de criação. Alguns bailarinos que com o tempo precisaram se ausentar por conta de trabalho, faculdade, essas coisas, estão retornando à escola para participar também junto nesse espetáculo. E a gente está vivendo, assim, tipo, momentos muito divertidos, de muito aprendizado, muita técnica, e ao mesmo tempo se preparando, né? Você sabe que o espetáculo do final do ano é um espetáculo que a escola faz para mostrar aos pais, aos familiares, o rendimento do aluno durante o ano, né? O que ele aprendeu de novo, como ele está no processo técnico, de processo de formação. Eu aproveito esse espetáculo para fazer a minha avaliação pessoal, né, e a avaliação dos meus alunos referentes a palco. E aproveitando assim também porque na maioria das vezes durante o ano eles vão a muitas competições, a muitos cursos, e aí às vezes a gente nesse momento não tem como avaliá-los. Eles são avaliados por outras pessoas. A gente gosta também de ter o olhar crítico da nossa formação, do nosso método de trabalho, no que a gente está realmente colocando aquele aluno para evoluir, né? E eu acho que essa é uma meta primordial. O espetáculo vai acontecer realmente no dia 29 às 19 horas, com ingresso no valor de R$20. Já estão sendo vendidos e a gente já está no segundo lote. Graças a Deus está sendo um sucesso, porque todo mundo está muito curioso para ver como é que vai ser esse resultado final, e todo mundo sabe que eu gosto de trazer coisas totalmente diferentes. Então a meta está sendo realmente inovar novamente e trazer algo inesperado. Então o espetáculo será no Teatro Barreto Júnior, dia 29 de dezembro, às 19 horas. E telefone de contato para quem está nos ouvindo e também quer desde já garantir o seu ingresso. Só basta entrar em contato com o meu WhatsApp, como eu informei, o 9894-2885, e aí a gente já faz a pré-reserva e marca a transferência e entrega dos mesmos. E aí você já fica com o seu lugar garantido. Cássio, e como foi a aceitação dos seus alunos e dos pais, das mães, né? Quando você trouxe a proposta de um romance entre gatos? Qual foi a primeira impressão deles e como foi a aceitação? Ana, de princípio, eu só posso agradecer a Deus, né? Como eu lhe disse, eu coloco sempre ele à frente de tudo. Os pais, eles acreditam muito no meu trabalho, confiam bastante. Às vezes eu fico até impressionado com tudo isso, porque antes a gente tinha uma anterior proposta, que a gente ia fazer João e Maria. Porém, novamente, como eu lhe disse, eu ia trazer um João e Maria com as características KS de ser. Porém, depois desse sonho, desse momento criativo, fiquei muito mexido e aí resolvi alterar. E engraçado que quando eu fui conversar com as minhas alunas, explicar para elas essa nova proposta e a nova ideia, a aceitação foi hiper megamente surreal, assim. Elas ficaram todas na maior curiosidade, querendo conhecer mais, querendo ver o como seria, né? Porque João e Maria são seres humanos, então seria pegar seres humanos e colocar dançando dentro do enredo histórico, para elas seria normal. Mas aí agora eu trouxe para elas dois obstáculos. O primeiro é a criação da formação artística, de sair da zona de conforto de ser um ser humano e se transformar em um animal.
humano, porque o nosso espetáculo ele não tem nenhum ser humano, todos são gatos. E uma aluna selecionada vai ser o rato. É o único rato que eu tenho no espetáculo. Porque algumas coisas interessantes e bem engraçadas vão acontecer com esse rato. Então, por isso que eu precisava de uma antagonista. E foi bem engraçado porque todo o processo de construção foi bem assim... Não foi difícil, porém ele teve que seguir por vários caminhos, né? Porque a história ela tem várias personalidades de gato. Fora os dois protagonistas, ela tem enredos, tem pessoas que vão passar no meio dessa história e costurando a história e contando também, que são personagens totalmente diferentes. Então a gente pegou o gato e transformou um gato em diversas dimensões. Um exemplo que eu posso citar é que, por exemplo, uma das gatas do espetáculo ela é uma gata cigana. E essa cigana ela está sendo feita pela minha primeira bailarina. Ela está comigo desde quando eu comecei. Então ela passou por todo o processo de formação, que é a Daniela Silva. E eu dei para ela esse personagem porque não poderia ser melhor. A primeira bailarina do seu balé está fazendo um personagem tão forte. Aí você me pergunta, ela poderia estar fazendo... Por que ela não está fazendo a protagonista? Ela não está fazendo a protagonista porque por várias vezes ela já foi protagonista dos meus espetáculos e eu gosto sempre de estar dando oportunidade a diversos bailarinos. Até porque cada um vai aceitar de uma forma, vai receber de uma forma, vai trabalhar de uma forma e vai ser estimulado de uma forma. E essa antagonista, a Daniela Silva, ela vai estar interpretando a cigana, que é uma personagem muito forte, porque no meio desse relacionamento entre dois gatos, ela vai fazer tudo para tentar separá-los. Então não deixa de ser também uma personagem forte da criação. E é bem interessante, né? O fato do personagem ser apenas uma cigana já chama bastante atenção. E uma gata cigana eu nunca vi. Realmente é bem inovador o espetáculo. E como você fez para selecionar cada bailarino seu? Porque aí você conhece o perfil de cada um. O processo de construção, ele começou a partir do momento que eu criei o perfil de cada gato que eu ia trabalhar. Depois que eu criei o perfil de cada gato, eu comecei primeiro, sem dizer nada a ninguém, nas aulas, no período de formação, e avaliando como era a personalidade de cada aluna que eu tinha. E a partir dessa avaliação dessa personalidade, eu tentei pegar o personagem que fosse mais próximo. Aí você deve dizer assim, é algo muito difícil. Realmente é algo muito difícil, porque você imagina aí você ter uma quantidade de alunos e ter que ter a responsabilidade de entregar para ele o personagem que melhor se adequa. E nesse período de eu estudando, eu não podia conversar com elas sobre isso, nem dizer nada, até porque eu poderia estimular que fosse criada uma personalidade momentânea que não fosse sua personalidade real. E eu queria exatamente trabalhar em cima da realidade. Quer dizer, você não poderia dar dicas. Exato. Eu acho que o processo ficou ele mais gostoso e mais perfeito por essa cautela em cada detalhe. Eu acho que cada detalhe vai fazer muita diferença no resultado final. No momento, né, a gente está já tendo muito resultado. A gente já teve um ensaio aberto para algumas mães assistirem e eu observei justamente a reação. E só em elas verem um ensaio, a reação, já foi tudo fora do real do que eu estava esperando. Então, eu já estou imaginando isso quando ele estiver pronto, o resultado final. Porque se o bruto ele já está surtindo todo o efeito, imagina tudo pronto. Me fale sobre a ficha técnica do espetáculo. Tudo bem, Coana. Como eu lhe informei, eu estou fazendo uma remontagem do musical Cats da Broadway, porém com um jeito KS de ser. A gente tem a sonoplastia e direção artística de Jefferson. Nós vamos estar direcionados à direção artística também do Teatro Barreto Júnior, que é a qual nós trabalhamos no momento. Temos o figurino de Mariana Barbosa e Verônica Auxiliadora. As maquiagens que serão de Prince Roberto. Músicas, algumas delas foram escolhidas especificamente por mim, KS Dance, e outras foram escolhidas dentro do processo realmente com a pessoa que está fazendo o processo de efeitos e sonoplastias do figurino. Temos também o auxílio e direção de Micael Barros e Gleice Lira. E como surgiu a ideia de montar a sua escola, o espaço CIAKS Dance CGE? Coana, na verdade, tudo foi acontecendo e quando eu me dei conta, no final já estava realizando sonhos, né? Eu comecei a trabalhar no Colégio Grêmio Educativo, que é justamente a sigla CGE que compõe o nome da minha escola. Eu comecei lá por um convite da Gleice Lira, que é a dona da escola, para só ensaiar uma determinada turma de formatura de ABC. Depois desse trabalho, já fazia formação em dança, e aí ela me chamou para justamente eu ir trabalhar lá, dando aulas de balé.
Com o tempo, tudo isso foi se tornando cada dia mais ampliado. E aí eles me chamaram para fazer justamente uma sociedade com eles, porque eu ia sair de lá para abrir a minha escola. E aí eles me deram essa proposta de eu estar me associando a eles e estar abrindo meu espaço lá, ampliando a sala, deixando ela toda a nível técnico, tudo direitinho. E aí a ideia foi maravilhosamente bem aceita, tudo se caminhou dessa forma. O processo de construção ele veio gradativamente e foi muito árduo, assim, no início, porque vocês sabem, né? Balé clássico, todo mundo associa a professora. Quando todo mundo chegava muitas vezes na porta, olhava e via um professor gritando, um professor corrigindo, um professor dando aula, aquilo já dava medo, já intimidava, né? Então, assim... Um preconceito muito bobo. Isso, foi um preconceito muito bobo e quem ultrapassou esse preconceito hoje não se arrepende. Eu hoje sou amigo das mães das minhas alunas e elas super comentam, assim, de como foi me ver no começo, como foi hoje, como a gente se vê hoje, né? Como a gente é parceiro hoje, como a gente trabalha muito bem junto. Até porque você sabe que o processo de educação, ele é composto de casa-escola, escola-casa, né? É uma via onde tem duas mãos, a ida e a vinda. E eu trabalho exatamente assim com as mães e os pais das minhas alunas. Há quanto tempo já existe o seu espaço de dança? O meu espaço atual de dança já existe há 8 anos. Porém, como eu lhe falei, antes ele era da escola, não era meu. E depois aí se tornou através da sociedade uma divisão, onde a gente trabalha junto nessa parceria, né? Escola, Cássio, escola, né? E aí tudo se foi construindo. Então eu costumo dizer que eu tenho 2 histórias, porém que elas se seguem em uma única linha. Bem, Cona, e também eu acho que esse momento seria realmente um momento de agradecer. Agradecer aos alunos que confiam em meu trabalho, agradecer aos pais que entregam suas alunas, né, suas filhas, perdão, e os seus filhos em minhas mãos, até porque eu tenho bailarinas e bailarinos. Também agradecer a Deus por tudo, agradecer a diretoria do Colégio Grêmio Educativo, que abriu essa porta, me deu essa possibilidade de crescimento. E é isso, sabe? Eu acho que a melhor coisa é você ser grato a Deus por tudo, que tudo vai se acontecendo no tempo certo e da forma certa. Maravilha. Cássio Soares, eu vou interromper a nossa conversa mais uma vez. Vamos para o intervalo comercial e ouvintes da Web Rádio Craibeira. Não saiam daí, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira. Eu continuo conversando com Cássio Soares, que é coreógrafo e bailarino. Cássio, vamos falar sobre um tema polêmico. Existem preconceitos dos mais diversos, é claro, nós sabemos. Principalmente quando se fala de um garoto fazendo balé. Como foi a aceitação da sua família quando viram em você um talento nato? Cona, falar sobre isso é um tema realmente bem tenso e bem pesado. A gente fala de uma família brasileira que, por si só, uma sociedade que já é muito pesada referente ao preconceito. Não foi nada fácil. Falar sobre isso é voltar a muito tempo atrás, pensar exatamente tudo que eu sofri. Não foi realmente nada fácil a estrada. Foram momentos muito difíceis, foram várias lágrimas derramadas, mas graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou vitorioso. Mas pensando no começo, o que eu escutei muitas vezes foi tudo muito doloroso, muito difícil. Mesmo um garotinho de 8 anos já escutava-se esse certo preconceito. Sim, sim. Por exemplo, minha mãe e meu pai realmente, logo no começo, não aceitavam de jeito nenhum essa posição, né, de estar no lado artístico, de gostar e de viver, porque até então a gente sabe que a sociedade ela está acostumada que esse lado é o lado feminino, né? É o lado que as meninas devem seguir. O balé é o lado que a gente leva aquela menina criancinha para ela ter o sonho de se tornar uma grande bailarina. Aí agora você imagina o que é para um pai tá aí levando um filho para uma aula de balé. Minha mãe realmente demorou muitos anos, não foi nem muito tempo, foram muitos anos até ela entender e aceitar, né? E ela vê que eu não desisti, independente de qualquer coisa. Meu pai também. Porém, logo depois, vendo cada passo que foi dado, cada crescimento que foi acontecido, foi se aceitando no decorrer do passo a passo de cada tempo. Porém, eu digo a você, não foi nada fácil, é um assunto que realmente mexe muito comigo. E hoje em dia, já se passou muitos anos, você era um garotinho de apenas 8 anos ingressando nessa área, já se passaram no total 13 anos. E agora, hoje, como é a reação
reação deles ao ver que você teve êxito na sua carreira? Graças a Deus, assim. Hoje ainda você escuta uma coisa ou outra, né? Porque, houve um estresse, a culpa é sempre daquilo, enfim. E como eu dedico muito tempo da minha vida a essa questão, ao lado artístico mesmo, você ainda escuta uma coisa ou outra. Porém, hoje, graças a Deus, são fãs e são pessoas que sempre me acompanham quando podem, graças a Deus. E o restante da família, todos apoiam? Logo de princípio foi muito difícil, né? Porém, com o tempo eles foram vendo que realmente era algo que já fazia parte da minha vida, da minha história. Então, ou você agrega ou infelizmente não rola. Como você resume esses 13 anos de carreira? Eu resumo de muita superação, de muito trabalho, de muito suor. E ao mesmo tempo de muita vitória. Aprendi muito com cada coisa, aprendi muito de verdade mesmo, de valendo. Muitas vezes eu tive que escolher entre minha vida social e a minha vida artística. E eu não me arrependo de ter escolhido pela minha vida artística. Faria tudo novamente igualzinho? Quando eu continuo fazendo, na verdade, né? Porque pra mim não existe dia da semana pra se dedicar a ela, a arte em si. Eu trabalho de domingo a domingo, tenho uma vida bem intensa, assim, referente à questão de tempo, tanto que isso me complicou várias vezes na minha vida, mesmo no cotidiano. Mas assim, pra mim, fazer o que eu gosto, o que eu amo, não me tem limites. Só me dá mais força e mais garra pra não desistir. Eu acho que também atrapalha nos relacionamentos, porque quando você namora com outro artista, torna-se fácil. O outro artista entende mais ou menos o nosso dia a dia, que é bem movimentado, como você falou, que nós não temos sábado, domingo, feriado. E quando a gente namora uma pessoa do povão, normalmente não somos compreendidos. Concorda comigo? Quando eu acho que ambos os lados é bem difícil. Na verdade. Porque a nossa rotina é bem intensa, né? É, isso. Porém, eu já tive a experiência dos dois gumes e pra mim nenhum dos dois foi muito fácil. Porque, como eu disse, minha vida artística ela é muito intensa, assim, né? Eu trabalho muito, graças a Deus. Tenho muitos trabalhos. E é muito difícil, ou um artista, ou uma pessoa que nem seja do ramo, entender que muitas vezes você vai ter que optar por um shopping, cinema ou um ensaio. E aí é muito difícil entender que eu vou optar pelo ensaio. Eu acredito. Todos nós que somos artistas passamos por isso. Pois é, Cássio, você ingressou nessa área artística aos 8 anos. Agora, você hoje tem 31 anos e são 23 anos de estrada. E hoje, como você se define? Como você define Cássio Soares, o coreógrafo, o bailarino? Eu acho que é uma coisa bem difícil de falar, mas como pessoa, me defino como um grande profissional naquilo que eu faço. Me considero um dos melhores, sim, no mercado. E por que não dizer que isso é um pouco ainda do que está sendo construído? Eu ainda quero construir muito mais. Quero deixar um legado, poder depois olhar para trás e ver tudo que eu construí. Eu acho que é a melhor sabedoria de um ser artista. É não pensar só no hoje, é pensar daqui a alguns anos como é que isso vai perpetuar. Como diria Charlie Chaplin, insistir, persistir, nunca desistir. Eu acho que esse é meu lema. Eita, arrasou. Gostei. Cássio, você tem uma vida bem intensa, artística, mas fora todo esse trabalho, você tem alguma atividade extra no seu dia a dia? Eu tenho sim. Como eu disse, existem vários sonhos e várias metas a serem cumpridas. Quem vive da área artística sabe o quanto é difícil sobreviver sobre essa arte. Então eu tenho um trabalho extra administrativo, que é o que me dá suporte a eu poder realizar sonhos com mais antecedência. Então, de segunda a sexta, eu trabalho no escritório e esse valor, essa meta que eu atinjo no escritório serve para mim suprir sonhos, né? Suprir metas que eu tenho e construir mais rápido. Então é um paralelo, mas que ao mesmo tempo trabalha em conjunto com aquilo que eu tanto sonho. E como artista, você falou de teatro, falou da quadrilha que você também faz parte, uma série de coisas. Entre todas essas artes, qual a que você se realiza? Ana, eu realmente passei por diversas áreas artísticas, pude experimentar, trabalhar e me aprimorar em boa área delas, mas se for para declarar um amor, meu amor é realmente pela dança, e especial e específico pela dança clássica e contemporânea, porém com um amor que é dividido e ao mesmo tempo às vezes mais pesado para um, mais leve para o outro, mas eu realmente me especializo muito mais referente à área da dança, né? Os meus cursos de formação, o meu processo artístico, o ser que eu amo é estar dentro de sala de aula com vários alunos, aprimorando, ensinando, aplicando tudo aquilo que eu sei. E nas quadrilhas, porque uma coisa é a gente fazer, a gente não, né, que eu não sou bailarina, você que é bailarina, você trabalhar em espetáculos de balé clássico, contemporâneo, é uma coisa, é dentro da caixa cênica.
cênica, é uma visão, é uma modalidade. Mas quando você vai para uma quadra de uma escola e vai coreografar uma quadrilha, uma super mega quadrilha, muita gente, no total são quantas pessoas, normalmente? Vê só, geralmente a gente trabalha com um público que vai aí de 120 a 130 pessoas. Nossa! Já chegou a ter quadrilha de ter quase 200 pessoas, né? Juntando produção, bailarinos, equipe técnica e sucessivamente. Então, é bem difícil. Porque aí você sai totalmente da caixa cênica e pega todo esse povão. Aí como é que você se prepara para trabalhar com toda essa equipe? Primeira coisa, eu preparo o meu psicológico, porque eu tenho que estar bem realmente comigo mesmo, eu tenho que estar bem preparado para diversos gumes. Como você sabe, uma pessoa ela nunca é igual a outra. Então, esse período eu tento o máximo que possível e fazer aqueles contatos com a natureza, qual eu falei no início da entrevista, e fazer os meus contatos de realmente relaxar a mente, abrir a mente para estar apto nos momentos de pico desses seres humanos, até porque nós somos falhos, não somos máquina, para poder ser mediador de qualquer tipo de conflito. E fisicamente, como você se prepara para toda essa carga, toda essa bagagem artística? Bem, fisicamente eu me preparo tendo minha carga horária de sono correta, tendo minhas alimentações no horário correto, acompanhado por uma nutricionista quando eu posso. E também faço consultas diárias com o meu psicólogo e também aproveito para dar uma respirada quando eu posso ir à igreja, fazer todo esse processo de preparação mesmo, corpo, mente e corpo, para estar pronto para o que deve é. Cássio Soares, Pernambuco é bem restrito em relação à arte. Ainda falta muito apoio do nosso governo estadual, do nosso governo federal. Infelizmente, isso é uma carência geral. Não se tem quase espaços para a gente trabalhar, não se tem teatros, não se tem nenhum espaço. A gente vê os nossos amigos aqui, os artistas, trabalhando muito em espaços alternativos. Infelizmente, isso é a nossa realidade. Muitas vezes não temos patrocínio, nós tiramos dinheiro do próprio bolso para investir na nossa carreira, né? É um ato de coragem. Muito. Tem que ser. E como é que você faz para se manter atualizado no seu dia a dia? Porque você tem que buscar recursos, novidades. Como é que você faz para sobressair dessa situação? Porque ser artista no Brasil, ser artista em Pernambuco não é fácil. De jeito nenhum, Ana. Realmente, a primeira palavra, infelizmente, que é chave nesse processo é dinheiro. Porque para se ter workshops, cursos, processos de formação, você precisa estar sempre viajando, estar sempre se reciclando. Joinville, São Paulo, Rio, Brasília, Manaus, todas essas cidades já foram cidades que eu tive presente para poder acompanhar cursos com grandes profissionais. Poucos são aqueles cursos que acontecem com grandes profissionais em Recife. Até porque quando vem acontecer em Recife, eles são praticamente do dobro, o triplo do valor, porque os profissionais eles não querem vir para cá porque é um risco de investimento. Até porque a gente sabe que os grandes artistas eles estão nessas cidades a qual eu falei. Porém, muitas vezes, raramente, acontece aqui em Recife. Quando acontece, eu me faço presente sim, até porque para mim ainda é muito melhor. Mas eu vivo mais fora do que dentro da minha própria cidade, para buscar aquilo que eu preciso. E nesses 23 anos de carreira, no total, né? Vamos somar o total. Quem vem apoiando Cássio Soares? Porque os pais, a princípio, ficaram um pouco apreensivos, apoia, não apoia. E quem vem apoiando Cássio esse tempo todo? Porque tem que ter um lado financeiro, tem que ter uma bagagem para isso. O primeiro apoio, ele vem de Deus, né? Que é o nosso protetor e fortalecedor nesses momentos. E o segundo apoiador, acho que é você mesmo. Nessa minha carreira, eu me apoiei, eu busquei, eu me alimentei. Eu fui sempre fazer o máximo que eu podia para que tudo desse certo. Eu comecei a trabalhar logo cedo, estagiando pela prefeitura, através do CIE. E aí eu fui crescendo e dali, aquele pouco valor que eu ia ganhando, eu já ia investindo, ia me alimentando, para que as coisas elas pudessem acontecer gradativamente. Como artista, hoje eu tenho orgulho daquilo que eu sou, porque eu sei o quanto foi suado cada coisa que eu fui construindo. Então, e assim, foi cada passo, entendeu? Não foi nada fácil.
posso lhe dizer com toda certeza. A falar, assim, na teoria, depois de que tudo já passou, muito suave. Mas viver cada momento foi, às vezes, até deu vontade de desistir, de jogar tudo pra cima e realmente acreditar naquilo que as pessoas estavam falando. Muitas vezes eu escutava as pessoas me dizer assim: isso não vai dar em nada, isso é só uma fase. Ser artista não vai ter dinheiro não, vai ser pobre, vai ser ferrado, muda de carreira, vai pra Forças Armadas. Tanto que eu fiz um período de curso pré-militar, porque minha mãe pagava pra mim o curso, porque ela queria que eu fosse militar, que eu queria que eu vivesse a vida militar. E na verdade aquilo me alimentou de uma outra forma, me alimentou pra eu pensar ainda mais no meu vestibular, do curso de licenciatura em dança, do curso de educação física também, e me alimentou ainda mais a parte física pra eu preparar o meu corpo pra minha dança. Então eu tava vendo aquele pré-militar não como pré-militar, eu tava vendo aquele pré-militar como um preparatório pra minha dança, pra minha formação em dança. Então era engraçado porque as pessoas viam de um jeito, eu via de outro. As pessoas me mandavam a resposta de um jeito e pra mim, na minha cabeça, ela retrucava de uma outra forma. E hoje eu fico olhando pra trás às vezes e pensando o quanto às vezes eu, na minha cabeça, a minha viagem ela funcionou muito mais do que o que foi falado pras pessoas, o que as pessoas me respondiam como retorno. E hoje eu fico pensando assim, se eu tivesse desistido, o que eu seria hoje? Se eu tivesse deixado pra trás esses sonhos, essas metas, o que eu seria hoje? Mas aí, graças a Deus, eu não desisti e consegui viver e reviver e me firmar e não me deixar e nem me permitir desistir, que eu acho que foi o melhor passo. Meus parabéns. E ser artista é como se diz, é realmente a arte da resistência, porque não é fácil. Verdade, Cona. E a palavra resistência, eu acho que é a palavra-chave de todo o processo, de verdade, literal. Às vezes, pra quem não é artista, escutar isso até soa como uma graça, né? Porque eles acham que a vida da gente é muito fácil, né? Que simplesmente eu acho que a gente acorda assim, hoje eu vou fazer uma peça de teatro, aí tem uma coreografia pra montar. E as coisas, elas não acontecem dessa forma. Existe um processo laboral, existe um estudo a ser feito, uma preparação que é feita, um gama de coisas que você precisa se construir para poder construir em outras pessoas. E aí, como eu escutava no começo, quando eu comecei a fazer licenciatura em dança na UFPE, né, as pessoas diziam assim, vai pra faculdade todo dia só dançar. Realmente, né? Era bom realmente que o que as pessoas disseram e dizem fosse verdade. Porém, a gente já chega na faculdade e 90% das cadeiras que a gente vai ter são teóricas. Porque o processo de formação e estudo tem que ser profundo. Você vai multiplicar em outras pessoas aquilo que você construiu dentro de você. E aí essa construção prática, ela tem que ser fora da universidade, não mais dentro dela. Realmente existe um preconceito em relação a todas as áreas das artes. E tem aquela famosa pergunta, você é artista e você trabalha? Não é tão engraçado, né? Porque as pessoas perguntam a gente como se ser artista fosse um lazer. Isso. Né? Ele não é um trabalho, não existe responsabilidade, não existe horário, né? Para as pessoas, elas acreditam dessa forma. Mas graças a Deus eu consigo, a todo mundo que está perto de mim, mostrar que isso é totalmente diferente. Ser artista dá muito trabalho, exige muito estudo. Tem muita gente que acha, tem muita garotada acha que vou desistir de estudar porque eu quero ser artista. Que artista não precisa de nada disso. É só chegar lá e rebolar e atuar e acabou-se, pronto. E não é. Acha que tudo acorda, você acorda, aí hoje eu vou virar fulana, você personagem fulana. Isso mesmo. Né? E é tão engraçado, né? Porque só a gente que tá vivendo sabe o quanto é árduo cada construção. Exato. Tem que ter muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muito empenho, acordar cedo, dormir tarde e muitas vezes nem dormir. Era o que eu ia dizer agora, muitas vezes nem dormir, porque já aconteceu no processo de construção passar mais de 3 dias só tirando cochilos para que o processo de construção ficasse pronto dentro do prazo. É como um trabalho de uma empresa. Você tem uma meta a bater, você vai precisar correr atrás dela, você vai precisar dar o seu máximo sobre ela. Então, as pessoas veem de uma forma diferente, mas é tudo basicamente identicamente igual. A responsabilidade é ainda maior. É ainda maior. E quando chega em casa tem todos os afazeres domésticos, normal, como qualquer ser humano, para se dedicar. E não é fácil. Torna até mais difícil, porque as pessoas não são compreensíveis. Isso, verdade. É fato. Muitas vezes você chega em casa do ensaio cansado. Você chega de alguma aula que você deu cansado e você é entendido como um preguiçoso, na verdade. Você passou o dia todo na rua, passeando. Isso. Eu escuto muito isso. Você passou o dia todo na rua passeando e não
faz nada em casa, né? Você não tem tempo de ajudar em casa com as tarefas domésticas, mas você passou o dia passeando. É verdade, isso é um fato. Né? E a gente realmente tem que ir, porque realmente tudo isso é o que acontece com a gente, literal. E na verdade não é assim, né? A gente sabe que não é assim. É tudo muito difícil. Mas graças a Deus as coisas elas persistem, a gente resiste e nada cai pro chão. Verdade. Somos artistas, né? Então, Cássio, eu vou interromper a nossa conversa mais uma vez. Vamos para o intervalo comercial e ouvir a Web Rádio Craibeira. Não saiam daí. Voltamos rapidinho. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima e eu continuo entrevistando Cássio Soares, que é bailarino, coreógrafo e professor de dança. Você já pensou, Cássio, em realizar qualquer coisa nessa área da arte que ainda não realizou? Ana, tem muita coisa, muita mesmo. Quais? Quais as que podem ser reveladas? Quando eu já pensei em morar fora do país... Por que não foi? Dinheiro, né? Dinheiro é o que faltou, na verdade. O famoso patrocínio, né? Isso, que você sabe que é muito difícil para o artista aqui conseguir esse tipo de apoio. Já pensei em morar em Joinville, na terra da dança, que eu tenho... Cada ano eu tenho uma oportunidade de conhecer lá melhor e viver lá melhor, né? Através do festival de dança, que você sabe que existe um grande festival lá, que é o Festival de Dança de Santa Catarina. Até porque lá está localizada a escola do Bolshoi, que é uma escola assim que eu sempre tive o sonho não de ingressar, porque eu perdi esse período, porque você sabe que lá precisa ter idade, precisa ter porte físico e outras coisas, mas eu sempre pensei em ter um bailarino lá. Já tive o prazer, né, de ter bailarinos selecionados e indicados para lá. Tive o prazer de conhecer a escola internamente, acompanhar o processo desses alunos e verificar como foi o crescimento positivo deles. Também, fora isso, eu tenho várias e várias metas e sonhos. Uma delas que eu não fiz, mas que eu tenho a certeza de que eu vou fazer ainda, é de ter todos os meus bailarinos dançando em uma grande companhia de São Paulo. E por que isso? A gente sabe que lá existem grandes companhias e que lá existem vários olheiros. E o meu sonho, né, eu acho que o sonho de todo professor é ter seus alunos bem-sucedidos dentro do mercado de sua formação. E no meu caso, no mercado da dança. Eu fico muito realizado quando um bailarino ele consegue ter um resultado positivo, quando ele consegue ter um crescimento positivo e quando ele consegue ter uma evolução ainda positiva. Porque é como se esse crescimento ele fosse para mim, como se essa evolução ela fosse para mim. Sabe? Até porque aquele aluno me representa, aquela aluna me representa. E é uma evolução sua, né? Você é o mestre de todos esses bailarinos aí, da sua escola de dança. Verdade. Outra meta que eu tenho na minha vida artística, que eu ainda não tive o poder de realizá-la, é ter minha mãe dançando em um espetáculo meu. Mesmo que fosse uma coreografia simples, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de dançar com a minha mãe em cima do palco. Ela gosta de dançar? Ela gosta de dançar do jeito dela, né? Mas ela tem vergonha, ela é muito vergonhosa. Mas é bem interessante. Seria bom porque ela iria conhecer um pouco mais do seu universo na íntegra, conhecer todo o processo de trabalho. É verdade, que a gente sabe que é muito difícil a gente ter o familiar exatamente 100%, né, dentro do processo de construção. Fora isso... Mas, peraí, você já chegou a fazer esse convite para ela? Na verdade, quando eu nunca fiz, não. Porque a gente sempre ri, assim, sobre esse tipo de situação, né, e sempre fica no interno mesmo, no familiar. Pois ela acabou de saber aqui, no programa Perfil. É verdade, ela agora vai estar acompanhando, espero que ela aceite, né, porque senão vai ser péssimo. E, assim, outras metas que eu tenho é realmente poder ir para fora do país, mesmo que não seja para morar, mas buscar novas capacitações, novas formações e trazer para cá, né? Porque a gente sabe que os bailarinos daqui muitas vezes eles são desprovidos desses conhecimentos. E a gente sabe que é muito difícil, né? É muito complicado. Porque a gente fala de uma vida financeira e aqui a gente sabe que a gente está passando um período bem complicado de crise e tal. E aí a gente realmente precisa de muito apoio para essa arte não morrer. Quem foram os seus mestres? Minha primeira mestre, como eu lhe falei, foi Carla, que foi da Escola de Arte João Pernambuco. Seguindo dela, eu tive aula com Viviane, com Inês Lima, com Carla Machado. Tive aulas também com o Luiz Gonzalez, com Gilberto Assis,
com Diego Lopes. E depois tive aulas também com a Juliana Moura, que foi no balé Juliana Moura, a qual eu fazia parte. Tive aulas também no balé Margot Duarte, com a Michelle Duarte, com a Viviane. Tive aulas também no conservatório de dança. Então assim, eu tive uma gama, graças a Deus, de pessoas muito boas que passaram no meu caminho, mas gostaria de deixar destacado a presença da Januária Fernizola, que foi uma grande professora do experimental, que nesse tempo o experimental ele fazia os polos descentralizados nos bairros. E aí, por um acaso do destino, o bairro do Ibura ficou a professora Januária Fernizola, que deu esse processo de formação de 1 ano, e no final a gente teve o espetáculo de conclusão, que foi no Teatro de Santa Isabel. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de dançar naquele palco, sentir a energia daquele teatro que, assim, não existe comparação, é sem igual a energia dali. E ela ainda teve o prazer de colocar a gente dançando com música ao vivo, percussão ao vivo, com alfaia e toda uma preparação, um corpo, mente e espírito, que até hoje, exatamente agora, eu tô recordando a energia. Quem são os seus ídolos? Minha ídola hoje, dentro do balé clássico, é a Cecília Cash. Fora a Cecília Cash, gosto muito do trabalho da Ana Botafogo, mas meu maior exemplo hoje, referente à formação de dança e artística, se eu pudesse hoje mensurar e se eu pudesse ser igual ou tão igual quanto, eu gostaria de ser igual ao meu mestre Gilberto Assis, que é o meu professor e instrutor referente à minha formação em balé clássico. Você já falou no comecinho da entrevista sobre sua rede social, mas fale novamente. Como os nossos ouvintes podem entrar em contato com você? Bem, nas minhas redes sociais, Facebook é o Cássio Soares, com K, sem acento. No Instagram, KS_Derdense. E através do WhatsApp, 9894-2885. Todas essas redes sociais eu estou acessível, certo? Para o que precisar. E se precisar, também tem o meu e-mail, que é o CasimiroBlack@hotmail.com. Me fale um pouco mais sobre o seu evento. Você já falou no comecinho também, mas convido o pessoal para assistir novamente o seu evento de dança, que será dia 29 de dezembro. Tá bem pertinho. Para quem já quiser, desde já, reservar os ingressos. Vamos lá, galera. Vamos assistir o Romance Entre Gatos. Um grande musical inovador, cheio de muita luz, muito efeito pirotécnico, muita dança em cena, muita encenação, tá? Os ingressos são R$20, já estão à venda, a gente já está no segundo lote. Então vamos adquirir, vamos prestigiar uma arte bela que é a dança, certo? E aproveitar para conhecer um pouco mais ainda do meu trabalho. Vamos lá, convido vocês e quem sabe depois disso a gente não esteja fazendo uma aula experimental junto e você seja a próxima pessoa a estar em cima daquele palco dançando. Cássio Soares, infelizmente chegamos ao final de mais um programa Perfil. Eu agradeço a sua participação aqui, sua ilustre participação no programa Perfil. E sempre que tiver novidades, eu quero que você entre em contato comigo, em contato com a minha produção, que eu quero divulgar aqui, em primeira mão, todos os seus trabalhos, ok? Sou eternamente grato à revista, à rádio e a você por esse convite maravilhoso. Os telespectadores, por estar aí ouvindo, conhecendo um pouco da minha vida artística. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Então, no mais, eu sou também grato a Deus, né, por tudo construído até hoje. Vá com Deus e sucesso! Amém. Vamos todos. E agora chegamos ao final de mais um programa Perfil da revista Atualíssima. Meus queridos, não esqueçam, temos o encontro marcado todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, na Web Rádio Craibeira. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Papai do Céu permitir. Beijos!